Olá, meus amores, Shalom! Hoje eu vim compartilhar com vocês uma palavrinha que o Senhor trouxe ao meu coração essa madrugada. Eu fiquei 1 hora aqui gravando, esqueci de dar o rec. Ai, gente, eu já nem sei o que eu vou falar agora. Como que vai fluir, porque eu já falei tudo. Eu já tô até com a garganta seca já, mas vamos lá, né? Ai, gente, é só eu pra fazer essas coisas mesmo. Ai, gente, uma aguinha nesse calor é maravilhoso, né? Bom, meus amores, quero compartilhar com vocês hoje uma palavra que está no livro de Juízes, no capítulo 4. Vou dar só um contexto para vocês, que é na época em que Débora, que julgava o povo de Israel, julgava as causas do povo de Israel. E o Senhor, no capítulo 4, fala sobre Débora e fala sobre Débora, Baraque, Jael e Cícera. Esses 4 personagens, eles estão envolvidos nessa parte em que Deus quer libertar o povo de Israel da mão de Jabim. E Cícera era o chefe do exército de Jabim, que estava escravizando Israel. Então o Senhor fala para Débora chamar Baraque e fala para ele: pega os teus homens, os homens da tribo tal, e vai até tal lugar, e lá eu vou entregar Cícera nas suas mãos. E Baraque fala para Débora: eu só vou se você for, se você não for, eu não vou. Então Débora pega e fala para ele: tá bom, eu vou, mas eu vou falar para você, a vitória não vai ser para você. O Senhor vai entregar essa vitória nas mãos de uma mulher. Então, no meio da batalha, Cícera tá fugindo e ele passa pela barraca de Jael e seu marido Heber. Eles eram conhecidos, suas famílias eram conhecidas, então ele pede abrigo ali. E Jael coloca ele dentro da barraca dela, cobre ele com um pano, com um manto, para esconder ele. E ele pede água, porque ele fala que tá com muita sede, ela dá leite para ele tomar e cobre ele de volta com um pano. Então, ele acaba dormindo ali, tá cansado da batalha e acaba dormindo. Aí Jael pega uma estaca de fazer tenda. Vocês já viram quando monta as barracas? Não tem tipo um punhal assim que você coloca na pontinha da ponta da barraca? Você estaqueia assim, ele entra no chão, aquela ponta. Ela pegou uma daquela estaca daquela e atravessou a cabeça dele com aquela estaca. E ele ficou preso no chão com aquela estaca. Aí ela sai pra fora da tenda e Baraque tá passando. E ela fala assim: você quer saber onde que tá o homem que você tá procurando? Vem cá que eu vou te mostrar. Ele entra dentro da barraca e tá lá. O Cícera, só o cadáver dele no chão lá, grudado no chão pela estaca. E ali o Senhor entregou a libertação do povo através da mão de uma mulher. Essa mulher, não fala nada dela na Bíblia, a não ser isso. Só fala que ela era mulher de Heber, que era conhecido lá do Cícera. Mas foi uma mulher com um propósito. Quando Deus passou para Débora, para Baraque fazer isso, e Baraque falou que só ia se ela fosse junto, na hora Deus tirou, vamos dizer assim, a glória da ação. Deus tirou dele e deu para outra pessoa, uma outra pessoa que estava disposta a fazer aquilo que Deus falou que era para fazer.
E essa pessoa foi Jael. Então, Jael, que era uma mulher, vamos dizer assim, uma dona de casa, ela saiu de dentro daquela barraca completamente transformada. Porque ela colocou fim. Porque logo depois, o povo conseguiu se libertar da mão de Jabim. Então, o que o Senhor traz para nós nessa manhã? Para a gente mudar a nossa atitude no sentido de nos colocarmos à disposição de Deus, para que Ele faça através de nós o que Ele precisa fazer. Ontem, numa ministração, eu vi que nós somos o templo do Senhor. E a gente sabe disso, né? Que nós somos o templo do Espírito Santo. E nós somos o templo do Espírito Santo. E se a gente buscar na palavra como foi feito o templo, do que ele foi feito, e uma das características do templo que Salomão construiu para o Senhor, ele era de madeira coberto por ouro. Essa madeira era madeira de cipreste. Essa madeira, em contato com o sol, ela se fortalece. Quanto mais sol ela pega, mais forte ela fica. E nós somos esse templo construído com essa madeira. Essa madeira que só se fortalece através da luz da palavra, através da luz do sol da justiça. Você quer se fortalecer? Você quer estar preparado para o dia mal? Para aquela situação difícil não te pegar de surpresa e te derrubar? Você quer estar forte? Que chega você, ó, bate e volta, porque você está forte? Mergulha na luz da palavra. Mergulha na luz do sol da justiça. E é só através da palavra que a gente consegue se fortalecer. Porque a palavra nos alimenta, ela nos traz esperança. A palavra, ela traz tudo aquilo que a gente precisa para o nosso dia a dia. Outra coisa que tinha no templo era o ouro. Aí a gente pensa, o ouro é valoroso, né? O ouro é refinado. Mas o ouro, ele tem duas funções importantes aqui. O ouro, ele é maleável. 1 grama de ouro, ele pode ser estendido até 300 metros. Acho que é 300 metros. Eu acho que é isso. 300 metros. 1 grama de ouro. Esticar o fio, esticar. 1 graminha de ouro. E outra característica é que o ouro não corrói. Ele não se desfaz com as intempéries. Ele continua sendo ouro. Ele não enferruja que nem o ferro, que nem o aço. O ouro não desfaz. O ouro, ele permanece. Ele não perde o valor dele. Então, o Senhor nos chama a nos estendermos. Que o Senhor possa nos estender, esticar, para que através da nossa vida o Senhor possa alcançar outras vidas. Então, assim como Jael, que ela se disponibilizou e uma grande coisa foi feita através da vida dela, o Senhor quer fazer o mesmo conosco. Durante muitos anos eu fui uma filha que se preocupava mais com os meus sonhos, com as minhas necessidades, com as necessidades da minha casa, do meu lar. Mas ontem o Senhor falou comigo de forma muito impactante. Chegou o momento de eu sonhar os sonhos dele. E eu já falei isso, né? Que eu falo pro Senhor que eu quero viver os sonhos dele. Há muitos anos eu venho falando isso pra ele. Mas eu não tava me deixando, né? Eu tava segurando, eu que tava escolhendo o que eu dava pro Senhor para realizar os sonhos dele.
Eu que estava escolhendo o que eu queria dar para ele. E onde o Senhor falou para mim, para de ser infantil. Cresça, evolua, deixa de ser egoísta. Só para você e os outros que estão precisando. Então, ontem eu tomei a decisão de colocar os meus sonhos de lado para viver os sonhos de Deus. E é por isso que eu tô aqui hoje. Porque eu tive, né, esse sonho de abrir o canal aqui no YouTube, né, para compartilhar meu artesanato. E o Senhor foi muito enfático quando ele disse que não, que ele seria prioridade aqui. E é por isso que eu tô aqui hoje, compartilhando a palavra. E não uma pronta entrega, e nem uma comprinha. Hoje eu tô compartilhando a palavra. E hoje nós temos essa disponibilidade de, através do YouTube, a palavra do Senhor se espalhar para o mundo todo. Claro que eu tô no começo, tenho bem pouquinhos inscritos, poucas visualizações, eu não tenho ainda direito à dublagem automática, mas isso tudo tá nas mãos do Senhor, né? Conforme for a necessidade dele para o reino, é que as coisas vão mudar, né? E eu creio que quando alguém precisar ouvir essa palavra, o Senhor vai trazer essa pessoa até aqui. E hoje eu quero compartilhar com você que te incentivar a viver os sonhos de Deus e não os seus sonhos mais. Porque a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. A gente sempre fala isso. Mas a palavra fala também: buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça. E as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, Jesus falava que o reino dos céus estava dentro de nós. E a Bíblia diz: buscai primeiro o reino dos céus, ou seja, esteja disponível para que o reino dos céus flua através da tua vida. E o que quer dizer o reino dos céus? Quer dizer a perfeição, só isso. Um lugar sem dor, sem tristeza, sem choro, sem pranto, sem violência, sem injustiça. O reino dos céus, tudo é perfeito. E a nossa vida tem que exalar isso, a nossa vida tem que transbordar isso. Então não tem como a gente impactar o nosso redor, não tem como o Senhor nos estender se a gente não se disponibilizar a isso. Você está dentro da tua casa, você está passando por situações complexas, às vezes com os filhos, às vezes com o esposo, os pais, os irmãos, ou com quem que você esteja dividindo uma casa, no teu trabalho, na tua empresa, na escola, aonde quer que você vá. E você vê que ao seu redor tem pessoas desesperadamente precisando de um milagre. Às vezes você, essa pessoa, desesperadamente está precisando de um milagre. E Deus, ele sempre está disponível a fazer milagres. O Senhor sempre está disponível a atender os seus filhos. Mas, em primeiro lugar, a gente tem que se tornar filho. E como que a gente se torna um filho de Deus? Reconhecendo que Jesus é o Filho, o único Filho dele, que Jesus veio para morrer por nós. Quando a gente assume isso para a nossa vida, a gente aceita isso na nossa vida, a gente passa a ser filho de Deus. Ser filho de Deus no sentido de estar sendo cuidado, protegido por Ele, né, dele estar cuidando de você. Porque eu creio sim que Ele, o Senhor, Ele enviou o Filho dele para a humanidade toda.
Cada ser humano que já viveu, que já pisou nessa terra, ele só está aqui pela vontade de Deus. Então Deus o ama, Jesus os ama incondicionalmente, independente se eles aceitaram Jesus ou não. E Deus continua amando eles e o Senhor vai continuar dando oportunidade para eles até o último suspiro da vida. Porque isso é Ele, né? Ele é o amor puro. Ele é o amor puro e completo. Então, vocês me desculpem aí o suspiro aí, gente. É que como eu falei, eu fiquei 1 hora falando. Eu já tô cansada. Mas eu tô dando uma comprimida no assunto. Porque eu fiquei 1 hora falando. Imagina o tamanho do vídeo, né? Mas resumindo, né? É isso, sabe? É você, dentro da tua casa, dentro do meio que você está inserido, você ser Jael. Ser aquela pessoa que está disponível para Deus agir através da sua vida. E como que a gente vai fazer isso? Como que a gente faz isso? Conversando com o próprio Senhor, tendo um relacionamento com Ele. E como que a gente conhece Deus? Através da palavra. Através da Bíblia. Através da luz da palavra. Através do sol, da luz do sol da justiça. Salmo 119, acho que versículo 105 diz assim. Bom, tá no 119, não sei certo o versículo, mas fala assim. Luz para... Gente, eu vou ter que ver aqui. Olha. Não acredito que eu esqueci. Um salmo tão conhecido. Ai, ai. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Gente, eu conheci esse versículo desde que eu tinha uns 6 anos de idade. Era esse e aquela outra que o versículo fala assim: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Deixa eu até ver aqui. Deixa eu ver aqui. 119, versículo 105. Que é lâmpada para os meus pés, é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então, eu vejo assim que não tem outra maneira da gente conhecer a Deus se não for através da palavra. Porque aqui Ele fala conosco, Ele nos ensina, Ele mostra o coração dEle para nós. A Bíblia tem a vida de Deus. A vida do Senhor flui através da palavra dEle. Brota, é uma fonte, jorra a vida de Deus para a nossa vida. E aqui a gente conhece Ele, aqui a gente vai conhecer a vontade dEle para nós. E quando a gente se enche da palavra dEle, a gente fica mais sensível à voz do Espírito Santo. E é Ele que vai falar com você. E é Ele que vai te dizer o que você tem que fazer pro tempo que você está passando. É o Espírito Santo. E como que o Espírito Santo se aproxima de nós? Porque há uma diferença. Quando nós entregamos a vida para Jesus, o Espírito Santo passa a morar dentro de nós. E o Espírito Santo, como já diz o nome dele, ele é santo. Então, tudo que você fala, que você faz, que está fora da vontade do Senhor, você afasta o Espírito Santo de você. Porque é uma diferença do Espírito Santo em você e do Espírito Santo sobre você. Quando você vive a palavra, o Espírito Santo vive em você e vive sobre você. Porque aí você vai ter influência dele nas tuas ações, nas tuas palavras.
É uma diferença brutal. E quando a gente é sensível à voz do Espírito Santo, tudo flui, tudo é tão maravilhoso, tudo encaixa, tudo dá certo. Quando você ouve a voz do Espírito Santo, porque Ele conhece o nosso futuro, Ele conhece o dia do amanhã, e Ele sabe exatamente o que a gente precisa fazer para as situações difíceis. Nós não vamos nos ater às nossas vidas pessoais, aos nossos problemas pessoais. Vamos pensar um pouquinho no coletivo. Quando Jael fez o que ela fez, gente, vocês acham que ela estava pensando nela? Ela conhecia o cara era, vamos dizer, amigo da família dela. Ela não tinha por que fazer aquilo, porque ela tinha uma boa convivência com Cícera. Ela não tinha problema nenhum com Cícera. Mas ela fez aquilo pelo coletivo. Sabe? Pelo coletivo. Ela agiu no bem maior. Ela colocou ela de lado, a vontade dela de lado. Gente, vocês me perdoam, meu olho uma hora tá aqui, uma hora tá aqui, né? É que como o telefone tá deitado, fica pro lado de cá a câmera. E pra mim é muito esquisito ficar olhando pra aquela bolinha e acabou, meu olho volta pra mim na tela aqui no meio. Então vocês vão ver meu olho passeando, tá? Não é que eu sou estrábica não, tá? Mas eu tô gravando no selfie, né? Então, gente, o que eu quero dizer pra vocês hoje. Durante muitos anos da minha vida, e não só eu, mas eu creio que Jael também, era assim, ó, a nossa vida. Dentro da nossa casa, com a nossa espada, nosso escudo, lutando por nós, pela nossa família, pelos nossos. Mas hoje Deus nos chama para sair de dentro do quarto. Que pode ver que a gente tem uma espada, tem um escudo, a gente tem um pouquinho de proteção aqui no peito, mas ó o vestidinho, molinho, a capinha, molinha, caminha confortável ali do lado. Ou seja, lutando no conforto do nosso lar. E o Senhor me convidou a sair de dentro do meu quarto. E assim como o Senhor convidou a Jael para sair de dentro do quarto dela, da tenda dela. Ela sai para fora, chama a Cícera, fala para ele, vem aqui, se esconde aqui. E ela mudou a situação de uma nação. Quando Jael sai de dentro da tenda para encontrar Baraque, Jael sai assim, ó. Uma guerreira do exército do Senhor. Uma improvável, uma anônima. E Deus deu a vitória na mão de uma mulher. E não é aqui, nesse caso, não estou aqui fazendo apologia ao feminismo. O que eu estou dizendo? Que o Senhor encontrou uma mulher disponível. Podia ser outro homem. Podia ser o Weber. Mas naquela hora quem estava na tenda era Jael. Vocês entendem isso? Que o Senhor está buscando quem está disponível para se alistar para o exército dele e parar de lutar só para dentro da sua casa e lutar pela nação e lutar pelo reino dos céus. O Senhor me chamou para me alistar no reino dos céus. A parar de ser egoísta e infantil e cuidar só de mim, só da minha vontade, pensar um pouco mais no coletivo. Que Ele me quer nu,
no exército celestial, no reino, de eu parar de ser só filha e passar a ser uma guerreira, uma filha que também defendia o reino, assim como Jonatas. Jonatas era filho do rei Saul, mas ele também guerreava. Ele era as duas coisas. A gente pode ser as duas coisas. A gente pode ser filha, amada, preciosa do Senhor, que a gente é. Filho amado e precioso, que nós somos. Mas a gente pode ser guerreiros no exército do Senhor. Guerreiros espirituais, aqueles guerreiros que levantam para interceder pelo povo. Guerreiros que estão dispostos a dar cara a tapa para falar, para compartilhar de Jesus. Mesmo num tempo em que aqueles que estão defendendo o Senhor estão sendo perseguidos dentro de um país livre. Sobre os olhos de toda a nação brasileira, tem pessoas sendo perseguidas por causa do Evangelho. Você está disposto a isso? Hoje o Senhor chama os corajosos. Hoje o Senhor chama os corajosos. Quando Jesus fala para Gideão, ele fala, varão valoroso. Para Josué ele fala, seja forte e corajoso. Porque ele entregou toda a nação de Israel no comando de Josué, quando o Senhor recolheu Moisés. Seja forte e corajoso, é isso que o Senhor diz para nós hoje. Seja forte e corajoso. E eu vou te entregar um exército nas suas mãos, para você comandar. Veja que um exército, ele não é feito de um só comandante, de um só pelotão. É um comandante com vários outros comandantes, com vários pelotões. Hoje o Senhor nos chama. Venha e esteja à frente do meu exército. Hoje o Senhor coloca um pelotão na nossa mão para a gente liderar. Quem é esse pelotão? A nossa família, em primeiro lugar, a nossa família. Que os nossos cônjuges, nossos filhos, aqueles que moram dentro do nosso lar, possam ver que tem uma pessoa dentro do lar que se levantou para lutar no exército do Senhor. E quando a gente levanta para lutar no exército do Senhor, todas as demais preocupações que nós temos ficam em cargo de Senhor. Não é de ninguém. Não é do fulano, do ciclano. Não. Fica em cargo do Senhor, do Rei dos Reis. É Ele quem vai cuidar de todas as nossas coisas. Quando o povo de Israel estavam para tomar posse da terra prometida deles, antes deles passarem o Rio Jordão, teve duas tribos que chegou para Moisés e falou assim, deixa a gente ficar aqui do lado de cá, que essa terra é boa pro gado e a gente tem muito gado. Deixa a gente ficar pro lado de cá, a gente nem não pega herança pro lado de lá, a gente fica com essa pro lado de cá. E Moisés se irrita com eles, fala, poxa, vocês ficam aqui, depois o irmão de vocês tem que se virar, né, nos dias de hoje, né. Quando vocês estão aí bem tranquilinho, os irmãos de vocês têm que guerrear agora para conquistar o resto. E eles falam para Moisés, não, a gente vai construir aqui, nossos filhos, nossas esposas, nossos gados vão ficar aqui, nós vamos nos armar e vamos atravessar o Rio Jordão e nós vamos ajudar a conquistar a terra para os nossos irmãos também. Depois que todos eles já tiverem estabelecido, nós voltamos para nossa terra.
E assim eles fizeram. Então 2,5 tribos ficaram antes do Jordão. Mas o que eles fizeram? Cuidaram da família deles e depois eles se armaram e foram ajudar a cuidar da família dos outros. Então, a partir do momento que você se levanta dentro da tua casa como um líder no exército do Senhor, aquele que se posiciona na intercessão em primeiro lugar, proteger a tua casa, cobrir a tua casa em oração, cobrir os teus em oração, se colocar na brecha por eles, porque a palavra intercessão significa se colocar na brecha. Quando você intercede por alguém, é como se tivesse um círculo e tivesse uma frestinha ali por onde o perigo entrasse. Você pegar e entrar naquela brecha e ficar ali. Se entrar na brecha pelos outros. E ali defender. Quando você se levantar como intercessor dentro da tua casa, para Deus guardar a tua família. Quando eu falo intercessor, eu estou falando aqui de homens e de mulheres, não estou especificando o gênero. Porque o Senhor sabe com quem Ele pode contar. Óbvio que o sacerdote do lar vai ser sempre o sacerdote do lar. Isso não vai mudar. Mas é muito diferente de ter o intercessor do lar. Aquele que se levantou para ser o intercessor do lar. Aí a tua família vai ver você intercedendo. A família vai ver você buscando o Senhor. A família vai começar a ver a tua transformação. A tua família vai ver a tua transformação. Através de você. Buscar a Deus. A presença do Senhor. E dela transforma a gente, transforma a nossa casa. E daí transforma os nossos vizinhos, nosso bairro, nossa cidade, nosso estado, nossa nação, o mundo. Então não perca a oportunidade. Hoje de você se posicionar. Se posicionar no exército. Tomar a posição daqueles que lutam os sonhos do Senhor e não mais os seus. Não é uma decisão fácil. Não é uma decisão tranquila. Não, não é. É difícil. Mas muitos são chamados. Poucos os escolhidos. Não é todo mundo, não. É só para aqueles que estão dispostos a sacrificar a si, a seus desejos, as suas vontades, para viver o sonho de Deus. Porque o sonho de Deus é muito diferente do nosso. Muito diferente. Só que, durante esse tempo, enquanto a gente está sonhando os sonhos de Deus, as demais coisas vão ser acrescentadas. Então, que nessa manhã, ou no momento que você esteja, que eu estou na parte da manhã, que você esteja vendo essa mensagem, se posicione, converse com Deus, separe um tempo no seu dia para Deus, que Deus consiga entender, que Ele consiga perceber em você, que se você pudesse, você passaria a maior parte do seu dia com Ele, do que fazendo qualquer outra coisa. Mesmo que você não possa fazer isso, Ele vai saber se é isso que você deseja. Porque isso já faz diferença. Porque Deus sabe que a gente precisa trabalhar, que a gente precisa estudar, que a gente tem as coisas nossas no dia a dia secular para fazer. Deus sabe disso. Só que se Ele perceber que a tua vontade era você estar fazendo, estar com Ele, em vez de estar fazendo qualquer outra coisa, você vai agradar o coração de Deus. Você vai fazer o Senhor sorrir. Você vai fazer o Senhor feliz.
E Ele vai ter o maior prazer em recompensar esse amor. Porque o Senhor nos ama, o Senhor não vai nos amar mais ou menos, gente. Uma coisa, entenda isso, o Senhor não ama ninguém mais ou menos, Ele ama. A intensidade não vai mudar nunca, independente do que a gente faça. Porque Deus ama pelo que a gente é e pelo que a gente sente em relação a Ele. É isso que faz a diferença na nossa vida. Das demais coisas serem acrescentadas na nossa vida depende única e exclusivamente de nós. É quanto Ele vai ser importante para nós. Porque quem é pai, quem é mãe, quem é tio, tia, você que ama alguém e você gosta de presentear essa pessoa com as coisas que ela mais deseja, que ela mais sonha, você faz aquilo com o maior gosto, imagine Deus. Porque isso é uma característica que Deus colocou em nós, uma característica dele, de presentear as pessoas, de agradar as pessoas. Deus, ele ama nos surpreender, Deus ama nos presentear. Antes de ontem eu estava com vontade de comer laca. Essa semana eu estava com vontade de comer laca. E antes de ontem meu marido chegou do mercado e me trouxe um laca. Eu não falei para ele que eu estava com vontade de comer laca, mas Deus sabia disso. E ele me trouxe um laca. Quem que vocês acham que falou para ele? Como que isso surgiu na mente dele? Foi o Senhor quem colocou. Eu tô me recuperando da dengue. Eu não sei se eu já falei isso. Porque eu sei que já falei isso hoje, só não sei se foi nesse vídeo ou no outro. Que eu não fiz. Que eu tô me recuperando da dengue, então meu estômago tá bem fraco ainda. Tá difícil de comer. E ontem eu fiquei com vontade de comer pipoca. Mas meu marido tem cuidado de mim 2 semanas. Me servindo em tudo. Minha recuperação, assim, meu Deus, ele cuidou demais de mim. E eu ontem com vontade de comer pipoca, eu nem tive coragem de pedir pra ele a pipoca, porque, né, ele já, coitado, já tá fazendo tudo, toda hora, tudo pra mim. Daqui a pouco ele me chega com uma bacia desse tamanho de pipoca. E eu sabia que era Deus. Entende? O Senhor, ele tem prazer em nos agradar nas pequenas coisas. Fique atento às pequenas coisas. Gente, esse tempo eu ouvi um cara falando assim, um desviado. Na verdade, ele apostatou da fé, né? Ele falou assim que as coisas acontecem de bom e as pessoas ficam falando que foi Jesus, dando um crédito para ele, sendo que nem foi ele. Sempre é ele. Sempre é ele. Não tem nada desse bom nesse mundo que não seja através de Jesus, de Deus, da mão de Deus. Quando um jovem chega para Jesus e fala assim, bom mestre, Jesus fala para ele assim, por que me chama de bom? Bom é meu Pai que está no céu. Então nem Jesus se achava bom, gente. E tantas pessoas falando, mas eu sou uma boa pessoa. Mas eu faço coisas boas. Você só faz porque Deus está agindo na tua vida, mesmo sem você saber. O Espírito Santo está ali sussurrando no teu ouvido, sem você saber. Porque nós, como seres humanos, não temos nada de bom. Nada. Tudo que é de bom nessa terra, esse universo, vem através de Deus. Ele é a bondade. Toda bondade flui dele. Ele é a própria bondade, ele é o próprio amor. Então tudo que a gente vê nessa terra de bom já é Deus agindo, mesmo sem a pessoa saber. Então todas as coisinhas eu vejo Deus nas pequenas coisas. Tem um louvor que chama Eu te vejo em tudo, na formação das nuvens tenho você. Então assim, eu vejo Deus nas pequenas coisas. Tudo que eu vejo que são coisas assim, às vezes tá aquele calor, eu saio na rua, sinto aquela brisa, eu falo, obrigada Jesus por esse sopro, porque eu sei que foi o Senhor sabia que eu precisava desse arzinho fresquinho. Eu vejo Deus em todas as coisas, em todas as mínimas coisas eu vejo Deus. Então eu sou muito grata ao Senhor, por tudo, tudo.
Eu sempre tô agradecendo ao Senhor. E Ele faz essas coisinhas fofinhas que eu amo. Chocolatinho, pipoca, eu amo. Mas veja bem, ontem, por exemplo, na ministração que eu assisti ontem, num culto de mulheres que teve lá na igreja, eu levei uma surra. Entende? E eu entendi. E eu já corrigi a minha rota. Eu falo para vocês, eu amo quando Deus me corrige. Porque eu corrijo a minha rota. Então hoje, pensa nisso, sabe? Pense que todas as coisas podem ser mudadas na tua casa, na tua vida, ao seu redor, se você buscar a Deus. Busque a Deus na palavra. Busque ao Senhor no seu momento com Ele. Tem uma versão no YouTube, no App Store, que chama YOU Version. VERSIN. YouVersion. Bíblia. Baixe esse aplicativo. Aí você baixa esse aplicativo. Quando você abre, ele fica, tá escrito YouVersion, né? YouVersion, no caso. E daí quando você entra, tá escrito Bíblia embaixo. Você clica lá no Bíblia, lá em cima, do lado direito em cima, você clica lá. Lá aparece uma lista de versões da Bíblia. Tem todas as versões que vocês imaginarem. Aí você escolhe a versão que você quer, se é a João Ferreira de Almeida atualizada, a NVI, nova versão internacional, a NVT, nova versão transformadora, a versão King James. Tem um monte de versão. Você escolhe aquela que você quer. Aí você escolhe o livro que você quer. O que você quer ler? Embaixo tem um botãozinho de play. Você clica ali, alguém vai ler para você. Então você vai estar trabalhando, você vai estar fazendo as suas coisinhas. Põe a Bíblia, dá um play. Dá um play e ouve a Bíblia. Você não consegue ler, não tem facilidade para ler, ou então você não dá para você parar para você ler. Você trabalha o dia inteiro, você estuda, chega em casa moído, cansado. Então, gente, essa é uma alternativa maravilhosa. Maravilhosa. Você pode fazer as tuas coisas ouvindo a Bíblia. E é tão gostoso, porque às vezes você ouve como se tivesse alguém te contando uma história. E você consegue perceber nuances que às vezes você lendo, você não percebe. Às vezes você está lendo uma genealogia ali, por exemplo, ou um livro de números que é muito cheio de fulano gerou fulano e família do fulano, ciclano. Mas às vezes você ouvindo, muitas vezes, gente, eu tava ouvindo e de repente algo me salta ao ouvido. E eu volto, dou um pause e vou lá e leio de novo. E o Senhor fala comigo ali. Então, gente, meu Deus, o vídeo tá gigante. Eu vou finalizar ele. Baixe esse aplicativo. Ouça a Bíblia. Se você não tem a Bíblia física, você pode ouvir, você pode ler. Ali tem vários tipos de estudo, de formas de você ler a Bíblia num ano. Tem muita coisa boa nesse aplicativo. Se você não tem a Bíblia física, baixe esse aplicativo, ele é maravilhoso. Então, você consegue, né, se alimentar, conhecer Deus através da palavra e no teu momento de busca, tenha o teu momento de silêncio. Ouça a voz de Deus. Ele fala, gente. Ele fala. Do jeito que você vai entender, ele vai falar com você. Então é isso, meus anjos. Né? Deixa de estar lá meio guerreando ou guerreando só dentro da tua casa e se aliste pro exército do Senhor. Pode ver aqui, ó, que essa armadura, a hora que ela baixar isso aqui, ó, vai ficar só com os dedos de fora. Tudo o resto tá protegido.
Efésios 6. Leia Efésios 6, as armaduras de Deus. Se arme e se aliste no exército do Senhor. Que esse dia seja um dia de reflexão para você. Reflita na palavra do Senhor. Que Deus abençoe você, tua casa, tua família. Abençoe todas as áreas da tua vida. Que o Senhor ouça todas as tuas orações, que Deus possa responder todas as suas orações. Tudo aquilo que você tem clamado, derramado lágrimas diante do Senhor, que o Senhor venha te responder, de forma que você compreenda. Fale com o Senhor, tome uma decisão hoje, ou por aceitar Jesus, aceitar o sacrifício que Ele fez por você, ou aceitar se alistar no exército do Senhor. Deus abençoe. Shalom.